você se sinta acolhido nessa noite. Hoje nós vamos falar no tema, que é o tema central das Escrituras. Jesus é o centro das nossas vidas. Vamos trabalhar com esse tema hoje. Jesus é o centro das nossas vidas. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, Jesus ele vem reafirmando a sua missão. Qual a sua missão na terra? Que é salvar. Então Jesus é o centro das nossas vidas. Por Ele e através dEle nós vivemos, nos movemos, nós existimos e somos geração dEle, somente através dEle. Por isso que nós vamos trabalhar nessa noite com esse tema. Jesus é o centro das nossas vidas, a luz que veio ao mundo. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, dos versos 44 ao 50. Em nome de Jesus, no próximo domingo, o problema técnico vai estar resolvido. Não vai acontecer mais isso. João 12. Se há algum visitante ao seu lado aí, divida sua Bíblia com os visitantes, em nome de Jesus. Os visitantes que estão ao seu lado, que você possa abrir o texto para ele, mostrar o texto aí que vai ser pregado a palavra de Deus. Com esse tema, Jesus é o centro das nossas vidas. João 12, versos do 44 ao 50. João 12, do 44 ao 50. Tudo isso aqui que vai ser lido agora são palavras de Jesus. Todas as palavras de Jesus. Que Jesus falou e que Ele possa falar ao seu coração nessa noite. Como de costume, eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. São poucos versículos. João 12, do 44 ao 50. Amém? A palavra de Deus diz assim: Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê em mim. Não crê em mim, mas naquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em mim, não pereça, não permaneça nas trevas. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Curve sua cabeça, baixe sua fronte mais uma vez, para que nós possamos orar nesse momento por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, porque até aqui nos ajudou o Senhor, ó Deus. Mas nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação do alto, do céu, porque a tua palavra já é revelada e inspirada. E o que nós precisamos agora é compreender, ó Deus, iluminação. Ó Deus, que seja uma palavra de conforto, de consolo para a tua igreja e uma palavra de salvação para aqueles que nos visitam. Tudo isso eu te peço, já agradecido, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus irmãos, quando a gente lê o contexto aqui, a gente vai ver que muitas pessoas até seguem Jesus, mas elas param de seguir Jesus no meio da caminhada. O que é que a gente vai perceber? Que não existe aquela fé autêntica, a fé genuína. Muitos confessam Jesus, mas só com a boca, não crê com o seu coração. Se a gente pegar aqui o contexto, vai mostrar justamente isso que estava acontecendo com alguns homens dessa sociedade aqui em Israel. Eles estavam com medo de confessar Jesus publicamente. E a nossa fé, ela é pública, não é privada. Verso 42 e 43, olha o que estava acontecendo com esses homens. Mantenha a sua Bíblia aberta.
aqueles que nos visitam, abra sua Bíblia e divida a leitura com ele. Que a minha intenção é que a palavra de Deus fale ao seu coração nessa noite, para que você possa entender o que ele tem a falar. Versículo 42 e 43, o contexto, ele diz assim, 42. No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga. E olha o que é que acontece com aqueles que não confessam ou não crê. Verso 43, olha o que é que acontece com essas pessoas. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Acontece isso. Muitos amam mais a glória dos homens, preferem o mundo, confessam com sua boca, mas não crê com seu coração. Não é uma fé genuína. E isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Se a gente pegar e fazer um levantamento de quantas pessoas já fizeram essa confissão, somente com a boca, mas não com o coração, são vários aqui. Eu acho que se eu pedisse a irmã Hilda para fazer uma listagem, eu acho que ela perderia a conta de quantos já fizeram isso. A seriedade disso, eu quero que você perceba. Eu vou abrir esse texto somente essa vez, depois eu vou expor o texto todinho aqui, para você ver a seriedade daqueles que confessam e daqueles que não confessam. Haverá um dia que Jesus não vai confessar essas pessoas diante do nosso Pai. Volte um pouquinho aí para Mateus 10, 32, deixe marcado aí sua Bíblia que a gente já volta em seguida, tá? Mateus 10, 32, somente esse texto, para que a gente possa ir para a exposição do texto. Mateus 10, versículo 32, olha o que é que Jesus diz aqui. E ele está falando hoje para a sua igreja, e está falando para você hoje que nos visita. Ele diz assim, preste bem atenção: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, diante das pessoas, diante do mundo, também eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Preste bem atenção no verso 33. É isso aqui que eu quero que a igreja saia pensando nisso. Mas, porém, aquele que me negar diante das pessoas, do mundo, da sociedade, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Isso é seríssimo. A confissão pública tem que ser acompanhada com a confissão genuína do coração do cristão. Esse é o contexto. Volte lá para João 12, 44. João 12, 44. João 12, tá? Para a gente já deixar aí no jeito. Então o que é que acontece? Nesse texto aqui onde a gente leu, João 12, a gente vai ver três verdades aqui, três verdades fundamentais. A primeira, a fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o caminho para a eternidade. A eternidade somente através de Cristo. Segundo ato, que a gente vai dividir essa pregação em três atos. Segundo ato, Jesus, ele é a luz que dissipa as trevas. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. E o terceiro ponto, a sua palavra será o critério, tudo que está aqui, será o critério para o julgamento da igreja de Cristo e do mundo naquele grande dia. Que Deus possa falar profundamente aos nossos corações nessa noite. Primeiro ponto, primeiro ato, a fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o caminho para a vida eterna. Olha o que é que ele diz no verso 44. Quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Jesus está falando, está dizendo, falando aos nossos corações. Ele está declarando que quem crê nele, não crê nele, mas crê no próprio Deus que o enviou. E o que é que ele está falando aqui? Ele diz assim: quem crê em mim, não crê em mim, mas no Pai. Ele está falando aqui de unidade. E isso já serve para a igreja. Ele está mostrando que a rejeição aqui a Jesus é a própria rejeição a Deus. Quando as pessoas aí fora rejeitam Jesus, eles estão rejeitando o próprio Deus. A rejeição ao próprio Deus. O primeiro ensinamento aqui que a gente aprende nesse texto é que mostra que a igreja ela tem que viver em unidade. Quando fala no verso 45, que quem vê a mim,
vê aquele que me enviou. Então Jesus e o Pai são um. A igreja ela tem que viver nesse processo de unidade, porque juntos nós somos mais fortes. Aqui é literalmente o cordão de 3 dobras. Nós temos que estar juntos como igreja do Senhor. Eu quero que você preste bem atenção, meu amado irmão. Nós, igreja, a igreja do Senhor, ela não é uma ilha para que nós possamos estar isolada do restante dos irmãos. Não, nós não nascemos para viver sozinhos, não. Nós não nascemos para viver sozinho. Mas quando ele volta aqui e diz no verso 44, quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. O que é que ele está dizendo aqui? Que quem crê nele e em Jesus está crendo no próprio Pai. Ele está dizendo que se alguém rejeita Jesus Cristo, está rejeitando o próprio Deus. Então, meus amados irmãos, preste bem atenção. Quando a igreja sai, prega a palavra de Deus, anuncia o evangelho da salvação, quando as pessoas rejeitam essa palavra, eles estão rejeitando o próprio Jesus. E quando nós pregamos Jesus Cristo e as pessoas rejeitam Jesus, eles estão rejeitando o próprio Deus. Mas você poderia me fazer uma pergunta nessa noite e dizer: pastor, o que é rejeitar a Deus? É não aceitar a salvação que Ele está te dando de graça, pela fé nele. Você está rejeitando a salvação que vem do céu, que vem do alto. Rejeitar Jesus é isso, é rejeitar a sua pessoa, a sua obra, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Quem rejeita Jesus está rejeitando a Deus. O que é rejeitar Jesus Cristo? É rejeitar a própria vida eterna. É rejeitar a própria vida eterna. Eu vou fazer algumas perguntas nessa noite, perguntas retóricas, para que a gente possa entender. Por que as pessoas aí fora, ou às vezes até dentro da igreja mesmo, rejeitam Jesus? A primeira coisa nessa noite que eu quero falar: algumas pessoas acham que não precisam de salvação. Elas se sentem boas. Eu sou bom, eu não preciso de salvação, eu não preciso de um salvador. Elas não se acham o que a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não, elas se sentem pessoas boas. Elas acham que elas não precisam de um salvador. Mas Jesus vai dizer o que? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, o único caminho. Por que pessoas rejeitam Jesus? Segundo ponto, sabe por que pessoas rejeitam Jesus? Por causa do medo da rejeição social aí fora. Com medo da rejeição, com medo da perseguição. Às vezes até declaram com a sua boca, mas logo, uma caminhada após chegar aqui, chorar, vir, logo em seguida, o que é que acontece? Eles abandonam Jesus, porque eles estão mais preocupados com a sua posição social, eles estão mais preocupados com os seus companheiros, eles estão mais preocupados com a alta sociedade aí fora, do que com Cristo. Por isso eles rejeitam a Deus. Por que as pessoas rejeitam a Deus? Porque elas preferem mais o mundo. Terceiro ponto, elas preferem o mundo e os seus manjares, os seus prazeres. Elas querem as coisas temporais em vez das coisas eternas. Deus está te oferecendo um banquete celestial e eterno. Tudo isso aqui é passageiro. Você não sabe quanto tempo você tem após você pisar o pé fora dessa igreja. Nós não podemos incluir um palmo, um côvado no curso da nossa vida. Mas as pessoas preferem mais o mundo e rejeitam a Deus. O jovem rico preferiu o mundo. Muitas pessoas estão nessa noite ainda resistindo ao Espírito Santo de Deus. E pode ser resistido, pastor? Pelo menos Estevão disse que pode. Abra sua Bíblia agora, vamos só mais uma vez. Depois a gente volta para o texto novamente. Atos dos Apóstolos. Atos 7, só um pulinho para frente aí, né? Atos 7, aqueles que nos visitam, devido à Bíblia, tá? Atos 7, versículo 51, olha o que aqui Estevão diz, antes de ser apedrejado. Atos 7, versículo
51. Amém ou escola bíblica dominical? Louvado seja o nome de Cristo. A palavra de Deus diz assim, ó: Estevão, à beira da morte, homens teimosos, incircuncisos, pagãos, de coração e de ouvidos, sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Muitos, por causa do coração duro, estão rejeitando a palavra de Deus. Você prega, e eles rejeitam a palavra de Deus. Por causa da dureza de coração, a responsabilidade é dele ou dela, para onde eles estão indo. Porque ouviram e rejeitaram a palavra de Deus. A condenação do homem é responsabilidade do homem. O homem é responsável. Está indo para as trevas, está indo para o inferno, responsabilidade. É o que Estevão disse aqui. Volte para João 12, verso 45. Olha o que é que ele diz no verso 45, ainda nós estamos no primeiro ato. Ele diz assim: e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus e o Pai é um. E Jesus está mostrando o que aqui, pastor? Que Ele é o único revelador do Pai. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Quando Ele diz aqui, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou, Ele está dizendo: eu sou o único revelador do Pai. Eu sou o único que pode revelar Deus para você, Jesus Cristo. O único revelador do Pai, o único mediador perfeito. Muitos estão buscando Deus, mas buscando de forma errada. Não há conhecimento de Deus sem Jesus Cristo, nosso Senhor. É impossível conhecer a Deus sem conhecer a imagem do Deus invisível, o que é perfeito. Sem Cristo eles nunca conhecerão a Deus, jamais. Jamais conhecerão a Deus através de outras religiões. Não, pastor, não. Através de outros homens santos, não. Através de outros mediadores, nunca, jamais. Medianeiras, de forma alguma. Não encontrarão a Deus. Não é através de João, Pedro, Tiago, Paulo, Maria, Isabel. Não. É através daquele que é o revelador. Quem vê a mim, vê o Pai. Somente quem vê Cristo, quem tem uma experiência com Cristo, somente Ele pode revelar o Pai completamente. Quer evangelizar as pessoas? Marque esse versículo aí, esse trecho aqui. Aqui você está falando aqui, é o resumo do Evangelho. O resumo de todo o ensinamento de Jesus. Por isso, Jesus, só Ele é o revelador perfeito de Deus. Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. A salvação verdadeira é somente através de Cristo. Mas você pode perguntar: pastor, mas eu já sou crente. Eu tenho que escutar isso, claro. Nós estamos frutificando? Ou está sendo um pé de ninho aí? Só folhagem. Fruto que é bom nenhum. Nós temos que pensar. Por isso que a fé verdadeira é mais do que um sentimento intelectual, é muito mais. É muito mais do que uma emoção, somente uma emoção. A emoção é passageira, é um compromisso. A fé verdadeira é um compromisso profundo com Jesus. É isso que Ele quer de nós, com a revelação perfeita do ser de Deus. Aquele que é o próprio Deus vivo, que é Deus primeiro, Deus eterno, mas depois se fez homem. Deus, homem, que faz mediação entre eu e você. Ele está lá, à destra de Deus. Uma pergunta que fica para a igreja nessa noite: como nós temos tratado Jesus Cristo? Como nós temos tratado o nosso Salvador? Se cremos nele, se vivemos por ele, como nós temos tratado? Como é que nós estamos tratando o nosso Senhor? Como é que estão as nossas vidas diante de Deus, diante de Jesus Cristo nessa noite? Em que termos, pastor? Relacionamento íntimo e pessoal. Como é que está o nosso relacionamento com o Pai? É um relacionamento constante? É um relacionamento pessoal? É um relacionamento que vai perseverar até a morte? Eu creio nisso, eu vivo por isso, pastor. Sua salvação está garantida, é impossível perder ela, mas você tem que viver por isso aqui que a Bíblia está falando. Ou simplesmente nós estamos dando desculpas na igreja. Qual a prioridade da minha vida? Interrogação. É o meu plano ou os meus planos?
Ou os meus sonhos? Qual a prioridade da minha vida? Eu peguei esse trecho de uma pregação que eu fiz lá para os jovens no meio da praça. E eu quero que você preste bem atenção nessa noite no que eu vou falar. Eu falei para os jovens, nessa noite que serve para toda a igreja. Sem Cristo, a minha vida aqui na terra não é vida, é uma passagem insignificante aqui na terra. Sem Cristo, todos os meus planos serão frustrados. Sem Cristo, os meus sonhos não são sonhos, são pesadelos. Sonhar sem Cristo não é sonho, é pesadelo. Se volte para Cristo, aí você vai sonhar e terá a eternidade juntamente com Ele. E nenhum dos seus sonhos serão frustrados, porque Ele está no controle da sua vida. Sonhar sem Cristo não é sonho, é pesadelo. Cristo, Ele reflete a imagem fiel do Deus invisível. Quando você olha no espelho, Ele é a imagem fiel, perfeitamente, em caráter, amor, a imagem perfeita do seu ser. Por isso, que sonhar sem Cristo não é sonho, é pesadelo. Nós temos que ter a visão completa de Cristo, porque sonhar sem Cristo, eu vou ter uma visão distorcida de quem é Deus na minha vida. Eu não posso sonhar os meus sonhos sem Cristo, porque não serão sonhos, serão pesadelos. Segundo ato, segundo fundamento, verso 46, Jesus é a luz que dissipa as trevas. Versículo 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Quem crê em Jesus Cristo, que é a luz do mundo, não vai permanecer em trevas. Trevas, luz aqui é Cristo, é o próprio Cristo. Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. É o conhecimento de Deus para a salvação, que nos liberta da escravidão do pecado, e nos transporta para o reino espiritual, o reino de luz. Isso é luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele disse isso aqui em João 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, nunca jamais. Nós temos que andar na luz. E trevas, pastor, o que representa? A ignorância espiritual, o pecado que conduz o que, pastor? A morte. Isso é trevas. Quando ele diz aqui no verso 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Trevas é isso, é ignorância espiritual, o pecado que conduz ao inferno, é isso, para ser bem claro. Mas Jesus, Ele é a luz do mundo, e nessa noite Ele está nos oferecendo mais uma vez a luz que ilumina os nossos caminhos. Pastor, e Jesus disse que nós temos que ser luz do mundo, disse. Jesus diz lá no Sermão da Montanha, vocês são luz. O que é ser um crente ser luz? Um crente ser luz não é um crente julgar aqueles que estão na escuridão aí fora, não. Mas trazer e iluminar o caminho das pessoas, para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro Cristo. Sabe qual é a maior alegria de um crente? Fazer outra pessoa conhecer a Cristo. Se você está fazendo isso, se você está convidando, se você está falando, você está fazendo o seu papel. Então não é julgar quem está na escuridão, não, mas iluminar o caminho através de Jesus Cristo, apresentar Jesus para as pessoas. Por isso que a presença de Jesus, ela traz clareza, iluminação. E ela vai mostrar quem éramos, quem somos agora e para onde vamos. Quem éramos, pastor? Pecadores, sentenciados à morte. Quando você assiste os filmes na televisão, em Hollywood, existe lá o corredor da morte. E todo homem que passa pelo corredor da morte, ele tem que passar entre as celas. E quando ele passa, todos os homens que estão lá presos no mesmo corredor da morte, ele vai passando em todas as celas, e aqueles homens ficam gritando. É uma palavrinha que diz dead man walk, que é homem morto caminhando.
Era assim que nós vivíamos, mortos vivos. Nós éramos mortos, mas Deus, Ele nos tirou do corredor da morte e nos transportou para o reino de luz. E quem nós somos? Filhos de Deus agora a saber. E para onde nós vamos, pastor? Para o céu. É para lá que nós vamos. Por isso nós devemos viver como luz do mundo aqui, permitindo que a luz de Cristo guie as nossas ações. É a luz de Cristo que está guiando as nossas ações. Nós estamos com dependência total nas nossas decisões. É a luz de Cristo que está determinando o que vai ser da minha vida. É isso ou não? Jesus é a luz que dissipa as trevas. Ele vai dizer aqui: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o resumo, que Jesus ele nos dá vida, porque Ele é a luz do mundo, que nos tira das trevas. Jesus é aquele farol, que ilumina o nosso caminho, guiando o crente, dando segurança ao crente, evitando que caiamos nas armadilhas do mundo, nas artimanhas do pecado, nas armadilhas do pecado e nas artimanhas do inimigo das nossas almas. Ele é a luz, o farol que ilumina os nossos passos. Nós estamos colocando as nossas vidas nas suas mãos para que Ele nos conduza, nos ilumine e seja a luz para as nossas vidas, para o nosso caminho. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios, ele diz assim: das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Isso é muito interessante, porque quando Deus está criando o mundo, Ele diz: haja luz, na escuridão, e houve luz do nada. A terra era sem forma, vazia, em escuridão, a calamidade, e Deus disse: haja luz. Mas agora o próprio Jesus, Ele vai do nosso coração e nos ilumina, para que nós tenhamos a iluminação de Cristo. O próprio Jesus vem e nos resgata das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E ainda Deus continua, através de Cristo, sendo a providência. Ele ilumina, nos tira das trevas e entra com providência nas nossas vidas, porque Ele é o Emanuel, Deus conosco, que nunca nos abandona. Pastor, isso tudo que o senhor falou até agora me garante imunidade aqui na terra? Não, não garante, meu irmão. As garantias aqui é da eternidade, juntamente com Ele. Nós não temos imunidade aqui, não temos na terra. Tribulações vão aparecer, dificuldades vão aparecer, mas uma garantia nós temos: Deus é conosco todos os dias. O apóstolo Paulo sabiamente vai dizer: somos atribulados, porém nunca jamais angustiados, porque Ele trata a nossa angústia. Ficamos perplexos, mas não desanimados, porque eu levanto vocês. É isso que Deus faz. Perseguidos, porém nunca jamais abandonados. Derrubados e caídos, mas nunca jamais destruídos. Deus é conosco, está conosco, habita no meio da sua igreja, sustenta a sua igreja com o poder da sua palavra. Coloque a sua dependência nele e através dele. Finalzinho do verso 46, ele diz assim: a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Ele não quer que nós venhamos perecer nas trevas, na escuridão, não. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento de Cristo. Pastor, e nós? O guarda de Israel não dorme, não dormita. Ele está olhando para você nesse momento. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe das tuas lágrimas, o vale de lágrimas que tu tem vivido. Ele sabe da tua dor, Ele sabe do que tu está passando. E Ele sabe muito mais, que você está juntando tesouros no céu e não aqui na terra, onde a traça e a ferrugem podem corroer. Por isso Cristo é a própria luz que nos ilumina.
Não há impossível para Deus, não há impossível para Deus. Coloque suas causas na presença dEle. Ele fecha falando que a palavra dEle vai ser critério para o julgamento no dia final. A gente vê isso do 47 até os 50. Primeiro versículo 47, olha o que ele diz aqui. Versículo 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Aqui é simplesmente o tempo da longanimidade de Deus. Deus está dando uma oportunidade ao mundo. Parece um clichê, mas haverá um tempo que não dará mais tempo. Não dará mais tempo. Hoje é o dia de você ter um relacionamento pessoal com Cristo. Mas o que é que vai nos julgar? Olha o que é que ele diz no verso 48. Quem me rejeita e não me recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que eu falei. Esta o julgará no último dia. Tudo que está escrito aqui vai servir de julgamento para aqueles que rejeitam a Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui? Eles são indesculpáveis. Não podem dizer que não ouviram a minha palavra. Porque Jesus disse: passará céus e terra, mas a minha palavra permanecerá. Permanecerá. As palavras que Jesus falou são do Pai, são verdade. Quem rejeita Jesus está rejeitando o Pai. A própria palavra que eu falei, Jesus está dizendo aqui no verso 48, essa julgará todos aqueles no último dia. O julgamento ainda não é agora, de imediato, não. Ainda não. Porque Deus está nos oferecendo de graça a sua graça e a sua misericórdia. Mas haverá um tempo que essas palavras aqui se tornará o meio, o desígnio pelo qual todos serão julgados diante do tribunal de Cristo. Todos, pastor, todos. A própria palavra nos julgará. Salvação, aqueles que me receberam, confessaram com a sua boca, publicamente, mas creram com seu coração, e condenação. Nunca me quiseram. E até me confessaram, mas só com a boca. Foi só um momento, foi um êxtase, foi uma emoção. Jesus vai dizer assim: quem ouve sua palavra tem a vida eterna, quem rejeita enfrentará o juízo dela. Como nós estamos respondendo à palavra de Cristo hoje? Tudo que está escrito aqui, os seus mandamentos, a palavra de Cristo que está sendo pregada nessa noite, ela servirá de julgamento no futuro. Por isso nós devemos ouvir e obedecer. A palavra de Deus que hoje nos salva será o critério do julgamento amanhã para os ímpios, para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que não querem Cristo, para os incrédulos, aqueles que não conseguem crer de forma alguma. A própria palavra julgará eles. A própria palavra de Deus. Porque as palavras do Filho de Deus, elas são tão decisivas. Versículo 49, olha o que é que diz aqui. Versículo 49, porque eu não falei por mim mesmo, não. As palavras de Jesus foi dada pelo próprio Pai, e Ele é o próprio Deus, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou, a ordem aqui, para a igreja. E agora o que é que Jesus faz? Já serve para a igreja, e agora eu vou dizer, e agora a igreja vai pregar. Então Jesus, Deus dá ordem, ordenou, Jesus ouve e agora fala. Olha o que é que ele diz, é isso, e agora vou dizer, e agora eu vou o quê? Anunciar. Eu não só vou dizer, eu vou pregar a palavra de Deus, para que as pessoas saibam que Jesus é o único caminho, é a transformação. Jesus ordenou, é isso que ele diz aqui, porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou. É uma ordem para a igreja nessa noite, é uma ordem, é um mandamento, o que dizer e o que anunciei, é isso que nós temos que fazer. Esse é o mandamento. Agora eu falo, digo, e agora eu anuncio e prego.
Anunciar a palavra de Deus é um ato de compartilhar, disseminar o Evangelho, as boas novas de salvação, os ensinamentos, os princípios da fé cristã. Nós estamos fazendo isso. Por que tudo isso, pastor? O que é que diz aqui, no finalzinho do verso 50? E eu sei que o seu mandamento é vida eterna, é para a eternidade que nós temos que ensinar as pessoas, porque o que está em jogo é a vida eterna, não é a vida passageira aqui, porque passará. Ninguém vai passar de 120 anos, pode ir até 129, quando Deus diz 120, é do 20 até o 29, não é um número fechado não. Não chega, ninguém chega a 130. E se Ele quiser, Ele abre uma exceção, que Ele é Deus. Temporal aqui, mas a palavra dEle é eterna. O seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim, como o Pai me falou. Nós pregamos o que está na Bíblia. Jesus cumpre a palavra de Deus, a igreja agora cumpre a palavra de Deus, pregando, anunciando, para que pessoas sejam resgatadas. Somente assim, Jesus cumpriu totalmente a palavra do Pai. Eu sou o cumprimento da palavra, Ele é o cumprimento de toda a profecia. E agora Ele voltará para buscar a sua igreja, no grande ato final. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela anuncia como Jesus ordenou, como o Pai nos deixou para falar. Agora nós dizemos e anunciamos, como igreja de Cristo. É isso, é a missão da igreja, é pregar, é anunciar as boas novas de salvação. Que nós possamos viver sobre esse mandamento aqui, que é a vida eterna, que nos conduzirá à eternidade. Somente assim. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite no que foi falado. A mensagem de Jesus aqui é o resumo do seu mandamento, é o resumo do seu ensinamento. E Ele está nos chamando nessa noite para que nós possamos tomar uma decisão. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Ele está nos chamando, Ele é a luz que dissipa as trevas. A sua palavra já foi projetada. Aqueles que rejeitam, esse convite aqui é claro. Nós devemos seguir a luz. Jesus é a luz do mundo. Não há mais tempo a perder, igreja do Senhor. O que está em voga é a eternidade, a imortalidade, juntamente com o Filho. Nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. O que está em jogo é a eternidade, juntamente com Cristo. Aqueles que já são crentes e estão aqui na casa do Senhor nessa noite, cada um de nós devemos avaliar como nós estamos respondendo a essa luz que é Cristo, ao resumo do seu ensinamento aqui. Em nossas vidas, estamos andando na luz, de vez em quando ainda estamos querendo passear nas trevas. Meus irmãos, se sim, volte. Somente Ele é o farol que nos ilumina. Aqueles que estão afastados, que já são da igreja do Senhor, volte, crendo que suas palavras são palavras de vida eterna, que nos conduzirá à eternidade. E nós que já estamos firmados, que nós possamos sair daqui com a nossa fé renovada. Não se preocupe com homens ou mulheres, nem com família. Não. A espada veio para dividir, não tem jeito. Não tem jeito. Não seja politicamente correto, não se dobre aos seus costumes e aos seus valores. Não. Nós temos que ser resistentes aqui. Eu não posso me moldar, ser uma moldura, estar na forma deles. Não. Pastor, mas a minha família, continue orando por ela. Continue orando por ela.
que um dia Deus vai chegar e quebrar, despedaçar esses corações. Ele é especialista em fazer isso. Ele é Deus. Para aqueles que não são crentes ainda nessa noite, que você possa decidir nessa noite viver na luz. Jesus é o centro das nossas vidas. As suas palavras são base para o nosso futuro eterno. Você que nos visita nessa noite, creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e será salvo. Somente essa opção da eternidade juntamente com Cristo. Jesus é o centro das nossas vidas, o centro do nosso ser, o centro do nosso viver. Que nós possamos nessa noite nos apegar a Ele, viver para Ele. E não se preocupe, Ele conduzirá as nossas vidas como um farol que ilumina. Não se preocupe, Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele está no controle da sua vida, Ele está ali sustentando com o poder da sua palavra. É Ele que nos mantém, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos conduz. Amém, igreja? Curvemos nossas cabeças, vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa noite, te agradecemos, ó Deus. O Senhor nos deu um resumo, ó Deus, de todo o teu ensinamento aqui. Quem crê, crê para a eternidade. Crê naquele que te enviou, que é o próprio Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que se fez um de nós. Ó Deus, que veio ao mundo para nos tirar das trevas, para iluminar os nossos caminhos, para iluminar os nossos corações, para nos tirar do império das trevas, para nos transportar para um reino de luz, de paz, de amor. Ó Deus, e nós te agradecemos nessa noite, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, porque não há outro caminho a não ser através de Jesus. Quem crê em mim terá a vida eterna. É isso que está escrito na tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa fazer morada nos corações daqueles que nos visitam nessa noite, trazendo transformação, para que teu nome continue sendo glorificado, ó Deus. A igreja continua orando. Alguém nessa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que ouviu a palavra de Deus, que tem convicção, se tiver, eu peço que você levante uma de suas mãos para que eu possa orar pela sua vida. Alguém, não perca a oportunidade. Confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Alguém nessa noite, se é, eu peço que você levante uma de suas mãos, não se envergonhe, não perca a oportunidade. Alguém nessa noite, convencido do pecado, da justiça e do juízo, alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, se há, eu peço que você levante de suas mãos. Alguém, não perca essa oportunidade. Jesus está, nós estamos vivendo no tempo da longanimidade de Deus. Alguém nessa noite, convencido do pecado, da justiça e do juízo, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer se reconciliar, se houver, levante de suas mãos que a gente quer orar pela sua vida. Alguém que está afastado, ou alguém que ainda não se converteu, que quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não se envergonhe, porque Ele não se envergonha de você. Alguém, se há, levante de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Na tua santa e bendita presença ainda, Pai, nós te louvamos nessa noite, agradecidos, ó Deus, porque nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel, ó Pai, é pregar, anunciar, falar a palavra de Deus. A tua palavra diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Nós sabemos, ó Deus, que ela vai semear, mas que haja, ó Deus, misericórdia da tua parte, ó Deus, para que haja uma nova oportunidade, para que haja salvação. Te agradecemos, Senhor, por esse mês de missões. Colocamos, ó Deus, a vida de todos os missionários espalhados
nos quatro cantos desse nosso Brasil, nas tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor continue direcionando a vida deles. Ó Deus, esses homens destemidos que têm anunciado, pregado o teu evangelho, para que pessoas sejam salvas através da pregação da palavra. Nos abençoe, Pai, que nós possamos ter uma semana que se iniciou hoje, abençoada e abençoadora, ó Deus, com as nossas vidas diante de Ti, olhando para Ti, ó Deus. Que nós não venhamos, ó Deus, nem olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.